Começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu recebo o reitor da Universidade de Cruz Alta, Fábio Dal Sotto. O nosso bate-papo vai ser sobre os caminhos da educação no pós-pandemia e ele também fará uma avaliação sobre o ano de 2020. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. Excelência em ensino. Referência em infraestrutura, tecnologia e inovação. Incentivo à realização dos seus sonhos. Para ter acesso a tudo isso, não precisa tirar os pés do chão. Isso é Unicruz. A vida do seu jeito. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo o reitor da universidade, o professor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui falando um pouquinho a respeito do ano, né? Uma avaliação também das perspectivas para o próximo ano. Que bom recebê-lo. Professor Fábio, nesse primeiro bloco eu quero conversar contigo sobre os caminhos da educação no pós-pandemia. Antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de colocar alguns dados que foram divulgados pelo IBGE e que falam do impacto da pandemia na educação, onde 1,5 bilhão de estudantes foram afetados com o fechamento das escolas. No que se refere aos professores, esse número é de 60,3 milhões, de professores que tiveram as suas atividades afetadas. 180 mil escolas no país foram fechadas em razão da pandemia. São dados bem significativos e que mostram a fragilidade da nossa educação. A gente também tem outros dados que mostram uma fragilidade que veio muito à tona na pandemia, que foi o acesso à internet, onde 97% dos estudantes acessam a internet somente pelo celular. 50% dos estudantes acessam as atividades online pelo computador. E isso demonstra a dificuldade dos acessos à tecnologia. É difícil trabalhar diante de uma situação dessas, professor? O contexto da pandemia, na verdade, expõe essas fragilidades, especialmente porque nós estamos num contexto de um país em desenvolvimento, um país emergente. Então, dada a situação, afloram os problemas, como, por exemplo, a nossa precariedade na infraestrutura de uma forma geral, na educação, especialmente quando a gente fala nos níveis iniciais da educação, nas escolas de uma forma geral, escolas no nível fundamental e no ensino médio também. Então, na verdade, a pandemia, ela vem enfim, expõe todos esses problemas para a sociedade de uma forma geral, E eu acho que é importante, sim, que isso apareça para a sociedade como um todo e que nós possamos tirar uma lição disso. Pois, enfim, nós precisamos encarar isso de uma forma efetivamente como uma política de longo prazo no país. O país precisa de uma política de longo prazo na educação e de investimentos constantes na educação. Sem isso, na verdade, nós não iremos mudar esse contexto. Como eu falei, então, dado esse nosso contexto de um país emergente, nós precisamos sim que nós tenhamos uma política de governo, uma política de Estado mais firme para que nós possamos aí sim, no longo prazo, reverter essa situação. Isso obviamente que exige grandes investimentos também, políticas sérias, duradouras, para que nós tenhamos um impacto no futuro. Quando a gente fala em educação, os resultados eles não são imediatos.
né? Tudo, o planejamento, né, os investimentos, né, os resultados, eles aparecem no longo prazo. Mas é preciso começar, né? E a situação da pandemia expôs, né, no nosso caso, como um grande contexto, né, um país continental, e que nós temos, obviamente, que inúmeras diferenças dentro do nosso país, né, inúmeras diferenças culturais, né, econômicas, sociais, mas que isso é preciso, de alguma forma, ter uma organização central e que a gente possa, né, aos poucos, ir mudando essa realidade. Então a pandemia, e agora nós estamos num momento, né, em que aquilo que nós não sabíamos inicialmente, ou como que isso se daria, como que a pandemia evoluiria, né, agora nós já estamos com 9, 10 meses, né, ao longo da pandemia, então nós já temos aí elementos suficientes para que nós possamos tomar uma outra postura. Na minha avaliação, nós precisamos ter uma outra postura em relação à educação, né, sob pena de nós termos prejuízos ainda maiores para os nossos estudantes, os nossos alunos de uma forma geral, e isso se refletirá sim no nosso futuro. Então eu estou entendendo que, passado esses meses, né, todo esse acúmulo de conhecimento que nós temos até hoje em relação a esta pandemia, nós precisamos sim encaminhar o retorno das atividades presenciais, né, de alguma forma. Nas escolas, nas universidades, né, isso precisa acontecer. Precisa acontecer porque senão os déficits que nós teremos no futuro, eles serão ainda maiores, né? Então nós observamos isso, né? É claro que há um prejuízo em relação ao aprendizado, né, de todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma na educação, e nós precisamos de uma forma, claro, organizada, obedecendo todos os protocolos, mas nós termos uma postura diferente, né, para o próximo ano. Essa é a minha avaliação, e eu espero que isso aconteça, né, aí num futuro breve. Uhum. Uma das queixas vindas da pandemia refere-se aos professores, né, de forma geral, professores que trabalham em escolas, em universidades, diz respeito ao estado emocional desses profissionais, onde 67% deles apresentaram durante a pandemia ansiedade, cansaço, alteração de humor e alguns quadros de depressões, né? É um percentual bastante alto. Como é que a universidade trabalhou essa questão durante a pandemia? Nós tivemos casos, né, aqui dentro da instituição. Como é que a instituição trabalhou essa questão? Essa é uma questão bem importante. Na minha avaliação, essa é uma questão muito forte durante a pandemia, e que aparece tanto no lado do professor quanto no lado do aluno, né? E aí nós temos os dados, as informações que retratam essa afirmação. Nós temos um mecanismo institucional que é a avaliação institucional, que ela é realizada todo semestre, né, em todas as disciplinas, em todos os cursos na instituição. E ali os alunos colocam, os alunos e os professores, enfim, as suas informações, as suas avaliações a respeito do andamento do semestre, como estão se sentindo, como as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão estão acontecendo na universidade. Este instrumento é um instrumento muito importante. Ele serve tanto para o Ministério da Educação, como um mecanismo formal de avaliação, mas ele serve também como um mecanismo de gestão, onde nós podemos identificar e atuar naquilo que está acontecendo no cotidiano. Bom, esta avaliação deste semestre apontou isso de uma forma bastante saliente, não é? Então nós temos a questão da ansiedade. Na avaliação dos professores, ela é recorrente. Aparece de forma recorrente, né? Vários professores mencionam, né, as suas angústias, né, a sua ansiedade e o desejo de retornar às atividades presenciais, a falta que isso faz no seu cotidiano. Vejam bem, nós estamos desde março nessa situação, né? E para além dos prejuízos
de aprendizagem, de conhecimento que nós temos em toda essa situação, nós temos também os prejuízos que são aqueles inerentes ao nosso convívio, não é? E que faz parte do nosso dia a dia na universidade, né? Ou seja, né? O fato de sair de casa, vir para a universidade, interagir, conversar com os colegas, conversar com a juventude, com os alunos, enfim, isso nos faz bem. Então, e nos caracteriza, obviamente, né? Ou seja, nós somos caracterizados essencialmente por aulas presenciais, por atividades no campus da universidade, né? Em todos os nossos espaços, né? Então, isso, na verdade, fez muita falta. Muita falta, os professores, em sua maior parte, mencionam isso, né? E externam o desejo do retorno a presencialidade. Então isso já está identificado, né? E também está identificado junto aos alunos, né? Em que a maior parte também dos nossos alunos manifestam isso. Essa falta do contato. Essa falta do contato, a angústia também, a expectativa do retorno, as incertezas, né? Enfim, isso eu participei no encontro com a avaliação dos cursos, parte da avaliação institucional, e com um representante de cada curso da instituição. E de forma recorrente também os alunos manifestam a sua angústia e as suas ansiedades em relação à necessidade do retorno à presencialidade. Então a gente tem isso já identificado, isso muito claramente identificado, né? E o desejo para que se tenha, né, um retorno, mesmo que gradual, à presencialidade e às atividades, né? Então, esse efetivamente é um problema, né? É um problema que nós enfrentamos este ano, ao longo do ano, né? Mas especialmente neste segundo semestre, né, em que tanto o aluno quanto o professor, eu imagino que chegado neste momento de final de ano, os alunos e os professores estão cansados. Estão cansados e não poderia ser diferente, porque veja bem, se nós pegarmos uma disciplina tradicional, você se conectar às 7 horas da noite ou 10 para 7 e você permanecer até às 10h30 da noite conectado na frente do computador, isso é bastante exaustivo. Bastante exaustivo. Eu estou ministrando disciplina este semestre, continuo trabalhando no curso que eu sou vinculado, enfim, e sei o quanto isso é difícil para o professor, quanto para os alunos também. Ou seja, agora nós chegamos num momento quase que de esgotamento, né? No final do ano, dada essa carga, né, que nós tivemos, né, para além das questões psicológicas, né, e da ausência do convívio, né, que está aí, inerente à nossa atividade. Então, nós temos essa avaliação e estamos já nos organizando, né, para que o início do próximo semestre nós tenhamos aí mais atividades presenciais, né, se possível na totalidade, mas mais atividades presenciais no nosso campus. No que se refere à educação pós-pandemia, professor Fábio, o que veio nesse novo sistema que o senhor acredita que vai ficar? Bom, existe uma corrente aí que aponta para o uso das ferramentas digitais, o maior uso das ferramentas digitais. Eu acho que isso é importante, é bastante pertinente, né, nos adaptarmos e também evoluirmos, né, e utilizarmos tudo aquilo que surge de novo, né, na nossa prática do dia a dia. Então eu acredito sim que há um espaço para um maior uso dessas tecnologias, né, ao longo da formação dos nossos alunos em todas as áreas do conhecimento. Então acho que esse é um benefício, né? Eu acho que a gente tem um ganho, né, dessa situação da pandemia, que é, bom, nós precisamos aí utilizar mais os recursos em momentos diferentes, né, e que isso pode agregar, né, na nossa prática aí do dia a dia. Mas, por outro lado, eu acredito sim que a presencialidade, as atividades presenciais, ela se reforça.
elas saem reforçadas desse contexto da pandemia que nós vivemos. E aqui eu posso citar alguns elementos, né, que sustentam um pouco essa afirmação. O primeiro deles é em relação às habilidades, as chamadas soft skills, né, que isso, enfim, não são habilidades técnicas, mas que estão envolvidas nas diferentes práticas dos diferentes cursos na instituição. Então, habilidades como comunicação, liderança, trabalho em equipe, postura, interação, convívio, tolerância, tudo isso faz parte da formação acadêmica também. Em várias atividades, ao longo da formação do aluno, ele recebe doses das soft skills, e que isso é extremamente importante para a inserção e para o mercado de trabalho de uma forma geral. Quando nós temos a necessidade de trabalhar apenas remotamente, aí nós temos um prejuízo muito grande, porque nós perdemos esse contato, ou seja, nós não temos, né, diretamente, né, isso que eu falei, né, o fato de vir para o campus, da pessoa sair de casa, da pessoa saber se relacionar, ter um bom contato, ter um diálogo com os seus colegas, aprender também com os seus colegas, né, nas conversas, nos intervalos, ou seja, isso faz parte também da formação que o aluno tem, para além das questões técnicas, obviamente, que ele tem na sala de aula, né? Então, esse ponto, né, eu acho que é um ponto muito importante em relação à transformação, né? Então, eu digo que, bom, a questão da tecnologia, ela é importante, nós podemos utilizá-la mais, mas de um outro lado também eu percebo, e nós percebemos isso muito com os nossos alunos, da necessidade deles e dessa angústia em ter a presencialidade. Essa porque troca isso, presencial, porque o tecnológico é muito frio, né? Exatamente, É e ele perde essa interação, né? Por mais que se utilize diferentes metodologias, estratégias, né? O professor lance mão, enfim, de novas estratégias ou metodologias, no ambiente remoto isso fica muito difícil. Né? Então, essa questão da presencialidade envolvendo especialmente as soft skills, eu acho que é um ponto muito importante, né? E que na minha avaliação a pandemia reforça isso, do quão diferente é uma formação onde você tem o desenvolvimento de todas essas habilidades conjuntamente com o conhecimento técnico. Obviamente que é muito importante, é fundamental, porque, enfim, se trata disso, né? Nós estamos formando aqui profissionais, né? Habilitando profissionais para atuação no mercado de trabalho, mas esses profissionais, é sabido também de que eles precisam ter várias habilidades também, né? Para o desempenho das suas funções no mercado de trabalho. Tá certo, a gente já continua o nosso bate-papo, a gente vai para um pequeno intervalo e volta em instantes. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando.
mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Sala de Estar no programa de hoje, recebendo o reitor da universidade, professor Fábio Dalsotto. Professor, 2020 foi um ano muito difícil, né? Apesar dessas dificuldades, a Unicruz conseguiu cumprir o seu papel de instituição comunitária, desenvolvendo algumas ações junto à nossa comunidade, tanto local como regional, né? Sim. Desde o início da pandemia, a universidade ela se colocou à disposição para auxiliar e contribuir no nosso entorno de atuação. Então, eu posso aqui fazer alguns relatos, né, daquilo que nós fizemos ao longo do ano, iniciando lá com a produção de álcool em gel para o município, né, com o curso de farmácia, a atuação direta, né, em relação a isso. Foi uma produção bastante significativa e tudo aquilo que foi produzido aqui foi entregue então para o município e, enfim, dado o seu devido uso, né. Na sequência nós tivemos aí os protetores faciais, produzidos também pelo curso de arquitetura, pelos cursos de arquitetura e engenharia civil. Né? Ambos os cursos aí trabalharam, né, no desenvolvimento desses protetores faciais e que também foram entregues, né, para prefeituras, enfim, hospitais. Os protetores foram entregues em Cruz Alta e Itapera também, né? Sim, na região, né, nós tivemos solicitações e isso foi desenvolvido, né, especialmente logo ali no início, né? E para além disso, uma medida, uma ação que continua até hoje é o desenvolvimento, né, dos testes URT-PCR, né? Então isso continua, a universidade permanece realizando os testes com um convênio, né, com o Comaja, que é o consórcio dos nossos municípios do Alto Jacuí, que envolve cerca de 30 municípios. Então nós iniciamos isso mais ou menos na metade do ano e continuamos realizando esses testes, renovamos, enfim, contratos já com o Comaja, né, e estamos inclusive em novas tratativas, né, para a continuidade dos testes para o próximo ano. Desde o começo do mês de junho, quando os testes começaram a fazer até agora, né, a gente tem uma média de 2.800 testes que já foram feitos pelo laboratório Covid aqui da universidade, né? Essa ação foi uma ação muito importante, né, e nós reunimos aí o nosso centro da saúde, se engajou nisso de forma especial, né, e aqui quero fazer um registro também, um reconhecimento a esses profissionais, né, do Centro da Saúde como um todo, especialmente os cursos de farmácia e o curso de biomedicina, que se envolveram diretamente, né, nessa ação e que nós estruturamos um laboratório, então, para a realização dos testes Covid-19. Então, essa estrutura permanece na universidade, é uma estrutura específica para isso, um laboratório destinado especificamente para a realização dos testes e que nós estamos mantendo ele e a nossa expectativa é de manter ainda, né, ao menos até que nós tenhamos a solução definitiva da vacina, né, mas, enfim, sabemos que isso ainda vai demorar um pouco, né, até nós termos a população por completo, né, então imunizada. Então a expectativa é que nós tenhamos até a metade de 2021 a realização destes testes na universidade. Tá certo. Professor, a universidade se adaptou rapidamente ao ensino remoto, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão com o senhor. O uso dessas tecnologias já era algo que vinha sendo trabalhado dentro da instituição para que houvesse, né, essa agilidade dos professores em começar a trabalhar nesse formato? Sim. Essa é uma questão importante, né, e que nos proporcionou uma mudança rápida. Então nós temos na instituição um programa de formação docente, ou nós podemos chamar de uma capacitação, né, para todos os nossos docentes, que já é de longa data na instituição e que todo semestre nós temos algum tipo de temática que são qualificações para o nosso corpo docente. Então,
tradicionalmente isso acontece no início do semestre, antes do início do semestre, e agora nós estamos realizando também ao longo do semestre. Então todos os professores são convidados aí a participar, e nós escolhemos, claro, aquelas temáticas que estão mais em voga, né, e que podem então qualificar o nosso trabalho. E isso, esse processo, como eu disse, que já é de longa data, ele proporcionou, nos condicionou melhor para nós chegarmos num momento como esse e podermos rapidamente transferir tudo aquilo que a gente fazia presencialmente aqui no campus para as plataformas digitais. Claro que isso não foi tão fácil, né? Porque nós não estávamos preparados para uma mudança tão rápida assim. Nós tínhamos um acúmulo de conhecimento, de experiências nesse sentido, mas claro que nós não tínhamos essa experiência de forma tão abrupta, transferirmos tudo aquilo que a gente faz presencialmente, né, para o nosso ambiente remoto. Então no início nós tivemos sim aí alguns obstáculos, né? Alguns professores aí com um pouco mais de aderência às tecnologias, né? Outros nem tanto, e que ao longo do ano, né, foram se familiarizando um pouquinho mais com essas tecnologias, né? Mas no segundo semestre isso fluiu mais, né? Porque aí, bom, a gente já sabia que isso seria necessário, né? E aí nós podemos então, né, ter um sucesso maior no uso, né, dessas ferramentas. Mas eu destaco aqui que esse programa de formação, ele foi fundamental para que nós chegássemos, né, neste ano preparados, né, para enfrentar essa situação. Então, esse programa, nós chamamos ele de uma pedagogia universitária, mas é um processo sim de formação, né, que é realizado pela Pró-Reitoria de Graduação e que nos dá todo esse embasamento, né, para que a gente possa sim estar mais preparado, né, para um momento como este. Foi importante, então? Foi muito importante, né? E essa formação ela continua acontecendo. Nós tivemos ao longo deste ano, né? E sempre tem temas que são de interesse para todos os cursos, né? Ora é uma metodologia ativa, ora é inovação, ora é o empreendedorismo. Sempre são temáticas relevantes para a universidade como um todo. Existe toda uma expectativa de como que vão ser as aulas, né, durante esse ano agora de 2021, professor Fábio. Será que é possível a gente falar já na normalidade das aulas presenciais? Existe uma expectativa em relação a isso? Como é que fica toda essa questão para esse ano? Bom, acredito que sim, né? Nós temos aí um cenário, né? Nós temos uma expectativa. E aqui eu gostaria de destacar duas portarias recentes que saíram do Ministério da Educação. A primeira delas é a portaria 1030, de 1º de dezembro de 2020, e a segunda portaria é a portaria 1038, de 7 de dezembro de 2020 também. Bom, o que essas portarias trazem? A primeira delas, a 1030, afirma que as universidades deverão retornar às atividades presenciais em janeiro de 2021. Bom, isso foi amplamente divulgado e teve, claro, que um revés das universidades, especialmente das universidades federais, em relação à necessidade de um maior tempo para que as universidades pudessem se organizar a isso. Isso provocou, então, aí a alteração na portaria, que gerou então a portaria seguinte que eu mencionei, que é a 1038. Nessa portaria, essa portaria estabelece que as atividades presenciais deverão serem retomadas a partir de 1º de março de 2021. Então nós temos aí a autorização para a transferência das nossas atividades presenciais para o ambiente remoto até 28 de fevereiro deste ano. A partir do dia 1º de março, as atividades deverão ocorrer presencialmente, salvo, claro, alguma restrição local ou da nossa região.
Então o MEC, o Ministério da Educação, nos dá esse norte, né? E nos sinaliza então com o retorno das atividades presenciais a partir de 1º de março. Como nós temos o início, no caso da Unicruz, do semestre, então, em 22, previsto para 22 de fevereiro, a nossa ideia é que a partir já do início do semestre, nós possamos retomar as atividades presenciais no campus da universidade. Né? Se isso irá acontecer de uma forma gradual ou se isso poderá acontecer na totalidade, bom, mais próximo desse período, né, nós poderemos fazer essa avaliação. Mas a expectativa que nós temos é sim de um retorno presencial. Até porque, em função daquilo que eu já comentei, né, também, né, nós precisamos retomar essas atividades. Né? Hoje nós já conhecemos como nós podemos nos proteger mais, né? Nós já temos aí uma caminhada em relação ao vírus, enfim, aos cuidados que nós precisamos ter. Obviamente que eu estou mencionando isso, né? Tendo em vista tudo aquilo que nós realizamos ao longo do ano, né? E os cuidados que a universidade toma. Não é? Então, como o uso do álcool em gel, máscaras, a barreira sanitária que nós temos aqui no campus, o fluxo nos corredores, enfim, nós adotamos todas essas medidas e essas medidas elas permanecem para que a nossa comunidade acadêmica, funcionários, professores e alunos possam ter aí assegurado todos os cuidados, né? E aqui eu cito um exemplo, né? Ao longo de 2020, nós não tivemos nenhum surto na universidade, né? Trabalhamos ao longo do ano presencialmente, né? Eu estive todos os dias, praticamente no campus da universidade, né? Tomando todos os cuidados, né? E pode-se dizer que nós tivemos sucesso, sim, nesses cuidados adotados no nosso ambiente acadêmico. Então é dessa forma que a gente quer continuar, claro que tomando todos os cuidados, as precauções, até que nós tenhamos, enfim, a população de uma forma geral imunizada. Outro ponto... Só interrompendo um pouquinho, professor, acho que é importante ressaltar que a universidade tem uma comissão que cuida dessa questão, né? Fala um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando sobre isso, que acho que é importante porque orienta, né, toda a comunidade, todo o setor administrativo da universidade durante o seu período de trabalho. Né? Sim, nós temos uma comissão que é o COI local, né? Que foi instituído, enfim, legalmente, né? Isso também, a exemplo daquilo que ocorre no município, né? Existe um COI municipal, mas na instituição, a nossa primeira instância para a tomada de decisão da prevenção e do combate à Covid-19, nós temos então essa comissão que é formada por professores e funcionários, enfim, que nos dão todas as orientações em relação a como que nós devemos proceder. Então tudo aquilo que é feito diferente do normal, o COI local aqui faz essa avaliação, se essa atividade pode ou não ser realizada e se pode, como que ela deve ser realizada. E claro que, quando necessário, nós submetemos o nosso plano e as nossas informações ao COI municipal, então, que aí avalia e dá o seu parecer, né, positivo ou não em relação às nossas propostas, né. Então isso é importante destacar porque há uma estrutura formada para isso também, profissionais técnicos que estão dando subsídio para essa possibilidade do retorno às atividades presenciais. Isso não é um desejo individual, obviamente, de uma pessoa na instituição, mas isso é uma avaliação que nós temos conjunta, né, a partir dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos funcionários. Para além disso, eu gostaria de destacar de que os nossos alunos, de uma forma especial, são alunos da educação superior, ou seja, nós estamos tratando o nosso público é formado por adultos, sim, o que nesse caso facilita o controle e o combate à pandemia. Sim.
né? Por conta de que, claro que é mais fácil nós sensibilizarmos, né, e instruirmos, digamos assim, a nossa comunidade acadêmica aqui interna em relação aos cuidados, né, aquilo que precisa ser observado para que nós tenhamos aí o melhor desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, eu acredito que isso é possível, tendo em vista todo esse conjunto de informações, né, e de forma planejada, organizada, né, nós podemos ter aí um início de ano de uma forma diferenciada, não só trabalhando as plataformas remotas, né, mas com mais presencialidade. É importante dizer que nós tivemos aqui, ao longo de 2020 também, a presença dos alunos que estavam em fase de estágios, né, e também em aulas práticas. Então, esses alunos frequentaram o campus, né, e nós não tivemos nenhum problema significativo na instituição em relação a essas práticas, né, que foram realizadas aqui. Então, já há também aí uma experiência em relação a isso, os alunos que vieram para o uso dos laboratórios, as aulas práticas, enfim, e que nós tivemos todo o controle aí necessário também, né? Aferição de temperatura, uso de máscara, distanciamento nos espaços e tudo aquilo que é previsto aí nos protocolos, né? Então, a partir disso também, a nossa ideia é ampliarmos, né, o acesso ao campus, né, a partir já do início das aulas do semestre, então do primeiro semestre de 2021. Tá certo, professor Fábio, queria agradecer a sua participação aqui no programa. Eu acho que foi bem importante a gente colocar todas as atividades que a universidade desenvolveu durante esse tempo de pandemia, né? E também falar sobre os caminhos da educação, né, no pós-pandemia, né? Porque alguma coisa com certeza ficará, né? Isso aí, importante, né? Importante nós fazermos a avaliação. Sabemos que o ano de 2020 foi um ano bastante atípico, duro, de muitas dificuldades para todos nós. Mas, acima de tudo, nós temos que extrair disso, sim, os aprendizados e as coisas boas que ficam desse período. Então, muito obrigado pelo espaço e que nós tenhamos um ano bastante produtivo. Tá certo, obrigada. Que esse ano seja muito próspero para todos nós mesmo. O Sala de Estágio hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!